Fala galera, antes de começar o vídeo de orçamento de hoje, eu queria deixar um recado aqui pra vocês, que é o seguinte: pra galera que não curtiu ainda a fanpage do canal, tá na descrição desse vídeo, ou então é só você colocar no seu Facebook o nome Luigi Tech que você vai lá ver a fanpage. É importante porque eu posto lá todos os vídeos que eu coloco aqui no canal e também porque eu posto várias coisas sobre notícias de hardware, algumas coisas mais cômicas, entre outros assuntos. Então solta a intro bolada e vamos a mais um vídeo. No orçamento de hoje eu trago pra vocês um baixinho folgado. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. Esse PC vai ser um PC mini TX, só que muito potente. Você vai conseguir rodar todos os jogos atuais muito de boa. Os pontos fortes dele é que ele é compacto, ou seja, vai caber em qualquer lugar, você vai poder colocar na sua sala e vai parecer mais um console do que um computador. Então isso é muito legal, já que muita gente não gosta daqueles gabinetes muito grandes. E para você aí que acha que tamanho é documento, você não sabe de nada, porque esse PC vai ser muito forte e capaz de rodar jogos com gráficos que você nem imagina. Lembrando que você pode alterar qualquer componente conforme a sua necessidade e orçamento. O processador utilizado na configuração vai ser um i3 4150 da quarta geração. Ele tem litografia de 22 nanômetros, são dois núcleos, porém ele funciona com 4 threads. Esse processador roda com clock de 3.5 GHz. O TDP dele é muito baixo, de 54 watts. Isso nos traz uma economia de energia muito boa. O socket é o LGA 1150, que já é comum nos processadores de quarta geração da Intel, e são 3 MB de cache. Aí na tela eu também estou mostrando algumas características a mais com o programinha CPU-Z. O valor do componente, que está um pouquinho alto, é de R$ 485, e esse preço é devido às alterações do dólar que a gente está sofrendo no ano de 2015. A placa-mãe que a gente vai utilizar, por ser um computador mini TX, é a Gigabyte H81N. Tem chipset Intel H81, ela é no formato mini TX, como eu já falei. O socket dela, é claro, é o LGA 1150, porta-memórias até 1600 MHz, no máximo 16 GB, 2 pentes de 8. Na imagem vocês conseguem ver como que a placa-mãe é. O que podemos ver é que é tudo espremido, já que vai ter que caber no gabinete mini TX. Dá pra perceber que não tem nenhum PCI, só tem um PCI Express pra gente colocar nossa placa de vídeo, e não tem muitas expansões, e é exatamente esse o objetivo dessa placa-mãe. Na parte de trás a Gigabyte não economizou não, colocou aí entradas DVI e HDMI, dois USBs 3.0 e as outras entradas padrões que a gente tem nas maiorias das placas-mães. O único problema de se fazer um PC como esse é porque a placa-mãe ela sempre é mais cara do que os modelos de referência, justamente pela tecnologia e por ser uma placa-mãe especial, né? E essa daqui, por exemplo, sai com preço de 380, um valor que você poderia comprar uma H87, que é de um chipset mais elevado e iria ter outros componentes a mais. Para as memórias, eu coloquei uma Kingston HyperX Fury, modelo com clock de 1600 MHz, coloquei somente um pente de 8 GB, essa memória é muito boa e eu achei o preço dela mais baixo do que se fosse comprar dois pentes de 4 GB do mesmo modelo. Então por isso eu coloquei somente um pente. A gente sabe que o Dual Channel poderia ser feito, mas não vai ter muita diferença no desempenho final dos jogos, então um pente de 8 GB para mim ficou mais vantajoso. O HD eu coloquei um da Seagate de 1 TB padrão. Nessa parte você poderia ter colocado um SSD, mas só que SSD, depois da alta do dólar, meu filho, eu vou te falar que tá difícil, hein? A gente não encontra por menos de R$300. Um de 64 GB, por exemplo, deve estar na faixa de uns R$300, e porra, a gente sabe que 64 GB não dá pra nada. A placa de vídeo é nada mais nada menos do que uma Galaxy GTX 960, placa de vídeo muito boa, que ao meu ver nessa geração vai ser a mais vendida do mercado, por apresentar um custo-benefício excelente. Falando um pouquinho mais sobre as características dessa placa de vídeo, a gente tem um clock padrão de 1203 MHz, com turbo para 1266 MHz, aumentou aí 5%. São 1024 CUDA cores. No caso desse modelo, são 2 GB de memória GDDR5 com interface de 128 bits e clock de 7000 MHz. E o que mais chama atenção é o TDP, que é de apenas 120 watts, e pelo desempenho dessa placa de vídeo podemos dizer que esse TDP é surpreendente.
o valor dela tá um pouquinho salgado, e para quem quiser diminuir o valor geral do PC, é só colocar uma GTX 750. A fonte nesse orçamento, eu escolhi colocar uma Corsair CS 450M, e esse Mzinho aí é porque ela é semi-modular, e com certeza numa configuração mini TX, que não dá para fazer um cable management muito lá, essas coisas, uma fonte semi-modular é com certeza uma boa, já que a gente vai poder retirar alguns cabos que a gente não vai usar. Essa é uma fonte com potência rotulada de 450 watts, tem selo 80 Plus Gold, o que promove uma ótima eficiência. Além de tudo, é da marca Corsair, que tem uma qualidade muito boa. Essa fonte ela vai ser mais do que suficiente para toda a configuração. A Nvidia pede pelo menos uma fonte de 400 watts para a GTX 960, então a nossa aí tem 450 watts, mais do que suficiente. O gabinete escolhido é um Cooler Master Elite 130. Esse gabinete é do tipo Mini TX, aqueles compactos, que é o tema do vídeo, né? Mas é incrível como a Cooler Master conseguiu fazer com que o gabinete fique muito bem organizado. E a montagem nesse gabinete se torna fácil. Claro que esse gabinete vai limitar o uso de apenas uma placa de vídeo, mas eu acho que isso não tem problema nenhum, já que ela suporta aí, como vocês estão vendo, ó, uma placa de vídeo de até 340mm. Então você vai poder colocar aí qualquer placa de vídeo mais top do mercado, ou seja, para que Crossfire e para que SLI, né? Além de tudo isso, esse gabinete ele é muito barato. O preço que eu achei dele é de R$ 165, o que é um preço muito bom, né? Vocês estão vendo aí algumas imagens de como ficam dispostos os componentes por dentro aí do gabinete. Claro que a gente não vai ter um fluxo de ar ideal, mas como os componentes que eu coloquei nessa configuração, eles são de baixo TDP, nós não vamos ter nenhum problema de superaquecimento. Na parte frontal, o gabinete ainda conta com dois USBs 3.0 e as entradas de microfone e fone de ouvido. Esse slide é a configuração resumida para a gente ter mais ou menos uma ideia de como ficou a configuração em geral. Particularmente achei que a configuração ficou bem equilibrada, o total do PC ficou em R$ 2.910, claro que dá para a gente fazer algumas alterações aí e diminuir esse valor bastante, e para quem tiver dúvida de como abaixar o valor, é só ir na fanpage do canal e me mandar uma mensagem privada que eu sempre respondo a todo mundo. Curte a fanpage que está na descrição do vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha para poder ajudar o canal. Agradeço a todos vocês pelos carinhos nos comentários. E muito importante para mim, deixem as suas sugestões para os próximos orçamentos aqui embaixo também nos comentários. E é isso, galera. Ficamos com mais um vídeo. Um abraço, até o próximo e fui!